Hoje você vai entender de uma vez por todas o que são erros, o que os oficiais de Estado Civil, dos comunes ou consulados entendem como erro ou variação. Bora! Bom, antes de mais nada, não há como começar uma análise de documentos sem antes ter a certidão de nascimento italiana em mãos. Então assim, antes de mais nada, chegou no momento do processo, tá? Do seu processo de reconhecimento, que é o momento de verificar se tem erros e variações, nem perca o seu tempo sem que você tenha a certidão italiana em mãos, porque os dados contidos naquela certidão serão os dados de referência para que você possa verificar se os seus documentos brasileiros têm erros e variações. Vou te dar um exemplo. O meu nome é Fábio Barbiero, o nome do meu pai é Flávio Barbiero, o nome do meu avô é Briane Barbiero. Vamos imaginar que o meu antenato italiano, ou seja, o italiano que nasceu na Itália, que depois emigrou tal, ele se chama Giordano Barbiero. Mas imagine que no momento que eu busquei a certidão de nascimento dele, eu tivesse descoberto que ao invés de Giordano Barbiero é Giordano Barbieri. Isso é um erro. É eu ter as informações contidas nas certidões brasileiras de um jeito e a certidão italiana do outro. E aqui eu quero já te dar a primeira dica e o primeiro esclarecimento. Nunca é o italiano que está errado. Por que eu preciso falar isso? Porque tem algumas pessoas que falam assim: Fábio, você não sabe. O meu nome da minha família é Barbieri. Ou Barbiero, vamos usar esse mesmo exemplo. É Barbiero. E aí eu peguei o documento italiano tá errado. Você acredita, menino? Você acredita que lá eles erraram e colocaram Barbieri? Não, aquele é o correto. O que aconteceu é que erraram no Brasil. E aí eu vou te explicar. Como que isso aconteceu? Por que existe erros e variações nos documentos brasileiros? Porque quando os italianos chegaram no Brasil, os primeiros começaram a chegar antes de 1900, 1880, 1890, 1900. Então imagine você, os funcionários de cartório ou de igrejas, lá nos idos de 1900, chegando um italiano que não falava a língua portuguesa. Aliás, muitos italianos sequer falavam o italiano que a gente conhece hoje como língua oficial, porque não vinham pra cá italianos, vinham os toscanos, os vênetos, os lombardos, enfim, eram pessoas que tinham ali línguas diferentes. Então imagine você, um siciliano ou um napolitano, chegando no Brasil pra se casar. Então o cara chegou em 1900, lá em 1910, 1905, ele encontrou uma brasileira ou uma italiana também que tinha vindo, enfim, de outra família, resolveram juntar os trapos, chegaram no cartório. Olá, tudo bem? Giuseppe, eu vou esposar com a Maria. Como que é seu nome? É Giordano. Giordano o quê? Barbiero. Tenta aí imaginar uma conversa de um italiano que não falava português e de um brasileiro que não falava italiano, tentando colocar no documento qual era o nome. Por isso que Barbiero virou Barbeiro, por isso que Bianchi virou Branchi, por isso que tem uma série de erros e variações nos documentos brasileiros em relação à língua italiana e aos documentos italianos. É isso que é considerado erro. E é por isso, historicamente, foi assim que aconteceu. Tá? Então, não se engane achando, não, eu preciso entrar em contato lá com a prefeitura na Itália para pedir para corrigir os documentos porque o nome da minha família é Barbeiro e eles colocaram Barbiero. Não. O processo de correção, e a gente vai ver isso num outro vídeo, é feito nos documentos brasileiros, tá? Então, primeira coisa, você precisa do documento italiano em mãos. Sem o documento italiano em mãos, não se fala sobre verificação de erros e variações nos documentos brasileiros, certo? Ok? Já entendeu que essa parte começa ali. Aí você pega todas as certidões brasileiras que são necessárias para o seu processo. Nós já temos vídeo aqui no canal falando sobre isso. Nós precisamos da certidão de nascimento, casamento e óbito de todo mundo, desde o seu italiano lá do seu antenato, do seu dante causa, até as suas certidões. E aí você começa a pegar certidão por certidão na ordem cronológica e verificar se as informações contidas naquele documento são iguais ou equivalentes à certidão italiana. Vou te dar um exemplo aqui prático. Quando eu analiso documentos das pessoas, os nossos alunos lá da Escola da Cidadania Italiana, eu abro um documento, pego, primeira coisa, certidão italiana e transcrevo para um bloco de notas. Tem pessoas que anotam, pegam um papel, eu quero economizar a natureza e as árvores, então eu faço isso tudo online. Mas ok. Olha só, digamos que eu estivesse analisando a minha documentação, tá bom? Então eu pegaria lá, Giordano Barbiero, filho de Cipriano Barbiero e Mattea Trevisan. É o nome do meu dante causa, tá bom? Então eu colocaria ali, italiano, Giordano Barbiero, filho de Cipriano, que é Cipriano Barbiero, e de Mattea
que era o nome dela, Trevisan, sobrenome dela. Certidão de nascimento, colocaria a data de nascimento, então ele nasceu no dia 18 do 2 de, eu não lembro o nome, 1863, é muito tempo. E aí eu abro a certidão de casamento, pego a certidão de casamento brasileira e vejo qual é o nome dele naquele documento. É Giordano Barbiero? O nome do pai dele é Cipriano Barbiero? O nome da mãe dele é Matéia Trevisan? A data de nascimento dele é a mesma? Se não constar a data de nascimento por extenso, lá de 18 de 3 de 1862, consta a idade dele. A idade dele, se eu fizer as contas da data do casamento menos a data de nascimento, bate, ele tinha X anos de idade, então digamos que ele se casou com 21 anos. Consta ali, o noivo com 21 anos de idade. Consta que ele era natural da Itália ou consta que ele era brasileiro? Perceba, é assim que a gente vai fazendo a análise dos documentos. É aí que a gente encontra erros e variações. Se tiver tudo certo, Giordano Barbiero, filho de Cipriano Barbiero e Matéia Trevisan, com a data tal, nascido na Itália, procedo o casamento dessa pessoa com, aí tem o nome dela, e aí eu pego o óbito dele. No óbito dele consta lá, Giordano Barbiero, filho de Cipriano Barbiero e Matéia Trevisan, era casado com a fulana de tal no Brasil. O nome da mulher bate no óbito? Bate. Próximo documento, certidão de nascimento do filho. Vamos lá. Nos dias tais compareceu Giordano Barbiero e declarou que nasceu seu filho, qual vai ser dado o nome de Luiz. Luiz Barbiero, filho dele, ED. O nome dele tá certo na certidão do filho? O nome da mãe tá certo na certidão do filho? O nome dos avós paternos estão certos na certidão do filho? Perceba. E aí a gente vai fazendo toda essa análise até chegar a você. Então, a partir de agora, a partir deste vídeo, se você tinha alguma dúvida sobre o que é erro, o que é variação? Erros e variações são informações diferentes e conflitantes nos documentos brasileiros em relação à certidão de nascimento italiana do seu antenato italiano. É ali, as informações contidas naquele documento têm que constar. Por que é tão importante? E aqui eu quero terminar esse vídeo te explicando um conceito importantíssimo. Muita gente diz aí por aí assim: ah, mas eu não tenho problemas, tá? Claramente, Barbiero e Barbieri se vê que é a mesma pessoa. Ah, nos grupos de Facebook e por aí eles dizem que isso não é um problema. Primeiro, você não tem que buscar suas informações em grupos de redes sociais. Até porque existe somente uma única pessoa que pode te dizer se os erros e variações que constam do seu documento, caso você escolha não corrigir, pode dizer se vai aceitar ou não, que é o funcionário do comune onde você vai fazer o seu processo. Você tem duas situações, você tem duas opções no que diz respeito a erros e variações. Ou você corrige tudo, e nós vamos ter um vídeo aqui no canal onde eu vou explicar como é feito as correções, e aí você vai para a Itália, tranquila, que não vai ter problema, que os 8.000 comunes, 8.000 prefeituras da Itália não vão criar caso, e aí você corrige e tá tudo bonitinho, ou você passa a correr o risco de não vou corrigir os meus documentos porque os órgãos, porque o povo na internet diz que não precisa, porque fulano de tal que eu conheci disse que não precisou corrigir o dele. Só que aí você vai pra Itália, e aí agora você não tem mais como desouvir o que você tá ouvindo de mim neste momento, você não tem como desver esse vídeo, você passa a correr o risco do seu processo não ser aceito. Então, a partir deste momento, você aqui, ó, você e todos vocês que estão assistindo esse vídeo, acabaram de, se não sabia, de saber que documentos não corrigidos levam você a correr risco de ter o seu processo não aceito na Itália. Cabe a você decidir se você está disposto ou não a correr riscos. Eu, particularmente, acho que é muito dinheiro, ainda mais com o câmbio que tá praticamente um Corsa. €1 agora dá pra você comprar um carro popular no Brasil. Então eu não acho que vale a pena. Na verdade, assim, não acho não. Aqui na nossa Saga Tribo não existe espaço pra riscos, nós não corremos risco. O processo de reconhecimento da cidadania italiana a gente faz uma vez na vida. E tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso. A ida pra Itália tem que ser um resgate das origens, um resgate da nossa história, um resgate e uma homenagem às pessoas que atravessaram o oceano e passaram mais de um mês no navio para poder nos dar esse direito. Então é muita coisa envolvida, é história, é a nossa história terminando uma jornada que começou lá atrás. Então não vejo motivo pra gente colocar isso em risco, pra poder de repente chegar na Itália, não dar certo, ter que voltar pro Brasil pra corrigir de novo, ou ficar garimpando cidades que aceitem erros e variações. Então, não podia terminar esse vídeo falando sobre erro, não só explicando, mas deixando essa mensagem pra você. Não corra riscos. Algumas pessoas me dizem assim: ah, Fábio, não é justo com a minha família, porque todos nós somos conhecidos como sobrenome X e
mudar esses erros ou corrigir esses erros dos documentos brasileiros vai descaracterizar a nossa família. Tem algumas pessoas que me dizem isso. E aí a minha resposta normalmente para essas pessoas são: se você preza tanto a sua família, você devia ser a primeira pessoa a querer corrigir e ter o seu sobrenome correto. Porque o seu sobrenome está errado. O que você diz que é o sobrenome da sua família porque foi abrasileirado ou foi mudado no Brasil, não é o sobrenome correto ou original. Então, se a gente for para esta parte do eu quero reconhecer e honrar a minha família, ok. Seja a primeira pessoa a querer corrigir o sobrenome daquele que ficou 40 dias no navio atravessando o oceano para te dar a oportunidade de você estar aqui buscando o reconhecimento da sua cidadania italiana, ok? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer aqui. Não vou ficar falando de faz tudo o que você tem que fazer e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e arrivederci!